Olá, tudo bem? Eu sou Romildo Caliço, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre o corpo e também sobre a disciplina que a sociedade contemporânea e moderna exerceu sobre o corpo. Vamos lá. Para começar esse tema, eu queria propor para você, aluno, uma questão. Por que nós vemos o mundo e a nós mesmos da forma que nós vemos? Anterior a essa questão, nós tínhamos outras, e às vezes a gente faz essa outra questão. O que é verdadeiro, o que é falso, o que é justo, o que é injusto. Por causa de uma tradição filosófica platônica, aristotélica, nós tínhamos como objetivo tentar entender a essência, a verdade na essência das coisas. Mas depois de Immanuel Kant, um filósofo iluminista, a ocupação do conhecimento, ela direcionou para o campo de percepção humana, ou seja, ao invés de falar como o mundo é necessário investigar como se configura a forma de nós recepcionarmos o mundo, a forma que o nosso cérebro descreve esse mundo. Então, você já se perguntou por que você vê as coisas da forma que você está vendo? E por que você tem uma imagem, ou uma autoimagem de você da forma que você tem? Ela é natural, os seus desejos, eles são naturais, a sua forma de classificar as coisas, elas foram criadas em você ou elas são autênticas, elas são suas mesmo? Para a gente fazer esse exercício, eu trouxe aqui algumas perguntas. Primeira, você já se sentiu ou se sente mal com o corpo que tem? Você já se olhou no espelho e se sentiu mais gordinho do que você gostaria? Já sentiu que o seu nariz não é tão legal, que o seu olho não é legal? Ou seja, você já se sentiu mal com o seu corpo? Provavelmente sua resposta vai ser sim, por vários motivos que nós vamos dizer ao longo da aula. E pensando nisso, a outra pergunta é: a busca pelo corpo ideal, ela é natural ou foi criada em nós? Ou seja, essa idealização do corpo másculo ou de um corpo sensual, de um corpo que é aceito pela sociedade, ele veio com a gente durante o tempo? Ou esse corpo, ele foi criado, essa ideia, essa busca do corpo ideal foi criada em nós? Vamos para a próxima pergunta. Ao perseguir o ideal de beleza, estamos negando ou valorizando nossa identidade? Ou seja, o ideal de beleza, ele é uma imagem que foi criada pela mídia, obviamente, aquele corpo musculoso de academia, ou aquele corpo todo torneado, aquele corpo saudável. Ele foi criado pela mídia, por um sistema, e quando nós tentamos nos aproximar desse corpo, a gente está tentando ser quem a gente é, ou a gente está negando quem a gente é em busca, por exemplo, de um anabolizante para tornar o corpo mais forte. Outra pergunta, essa é muito importante também: os discursos ou saberes científicos e psicológicos têm influência na forma como lidamos com o nosso corpo? Então, os saberes científicos, por exemplo, sobre dietas, sobre como nós devemos comer, sobre quais são os hormônios, como o nosso corpo deve funcionar, eles formatam ou não o nosso corpo também? Eles formatam ou não a nossa forma de lidar com o corpo? É sobre isso que nós vamos falar hoje, na perspectiva de um filósofo chamado Michel Foucault, do século XX. Ele formou-se em psicologia e filosofia, ele estudou temas como loucura, sexualidade, sistema carcerário, e ele lutou em prol dos direitos humanos, contra o racismo, a favor de uma revisão no sistema penitenciário, por exemplo. Falou sobre temas, e isso eu acho que é mais importante, que eram marginais à filosofia. Filósofos gostavam de falar do ser, gostavam de falar de luta de classe, como Karl Marx, e o Foucault, ele vai falar de um sistema a partir da periferia dos temas filosóficos. Ele vai falar de loucura, de sexualidade, sistema de prisão, encarceramento, etc. Ou seja, o Michel Foucault ficou muito conhecido no século XX. Ele veio no Brasil, por exemplo, 5 vezes falar desse tema, né? A primeira vez que ele veio no Brasil foi em 1965, porque ele mostrou que o poder, e é sobre isso que nós vamos falar na aula, ele não se manifesta através de um maniqueísmo entre o governo e o povo, entre o sistema ditatorial, um sistema econômico, um sistema político e o povo
coitado que é submetido a esse sistema. Os marxistas vão criticar muito Michel Foucault, porque os marxistas têm uma forma de ler a realidade que é através da luta de classes, né? Tem uma superestrutura e a partir dessa superestrutura as pessoas são submetidas a formas de trabalho de exploração, a mais-valia. E o Foucault vai dizer que o poder ele não é tão maniqueísta, ele não é tão dual assim. O poder ele se dissemina sobre vários aspectos da nossa cultura, sobre a linguagem, sobre o conhecimento científico, conhecimento filosófico. E essa abordagem de Foucault, então, ela é mais complexa do que a abordagem marxista. Porém, Foucault vai abrir mão de uma ideia de que todo conhecimento, toda forma de poder, ela é estruturante da nossa subjetividade. Ou seja, nós não somos quem somos por arbítrio, porque nós escolhemos. Existe um corpo científico, filosófico e do Estado também, que vai configurando a nossa identidade. É sobre isso que nós vamos falar. Para começar essa aula, né, para continuar começando essa aula, eu queria propor para você a lembrança de um mito muito conhecido na nossa cultura, que é o mito de Narciso. Quem foi Narciso? Narciso é um personagem da mitologia grega que foi amaldiçoado pela deusa Eco, porque ele, de tão bonito que era, ele desprezava algumas mulheres e desprezou, né, a ninfa, na verdade, Eco, e a Eco o amaldiçoou para que ele pudesse se apaixonar apenas por ele mesmo, apenas pela sua própria imagem. No senso comum, nós chamamos narcisista a pessoa que é muito egoísta, muito vaidosa. Então, a história basicamente é essa, e aí existem duas versões para como Narciso morreu. Uma delas é que Narciso, passando em frente a um lago, ele vê a sua imagem refletida, e de tão encantado que ele estava com a sua própria imagem, de tão seduzido que ele estava pela própria imagem, apaixonado, ele fica contemplando a sua imagem até morrer por inanição, até definhar, ficar com sede e com fome e morrer contemplando a sua imagem. Essa é uma versão. A outra versão desse mito é que Narciso, ele vai tentar alcançar essa imagem que ele viu refletida no lago, primeiro tocando. E como toda vez que ele tocava a imagem, a água ficava turva, ele então se jogou dentro do lago para ir em busca dessa imagem perfeita, e quando ele se joga no lago, o lago era muito fundo, ele não sabia nadar, então ele morre afogado. Por que eu contei esse mito para você? Porque um traço da modernidade, da contemporaneidade, é exatamente a hipertrofia do indivíduo ou o individualismo exacerbado. O que significa isso? Que nós estamos muito preocupados com o nosso Instagram, com o nosso Facebook, com as nossas redes sociais, com o nosso quarto, com o nosso bem-estar. Nós vivemos um momento agora de pandemia em que a nossa preocupação é muito mais como eu vou lidar com isso. Algumas pessoas quebram a quarentena, preocupando apenas com o seu prazer, por exemplo. Algumas pessoas não estão nem preocupadas com o outro, elas estão preocupadas com elas mesmas. E isso é uma característica do nosso momento, essa individualização ou esse individualismo exacerbado. E esse aspecto é um aspecto narcisista, porque você só se preocupa com você mesmo. Só que o que a gente não sabe ou que não dizem para você quando conta esse mito é que todo narcisismo ele esconde uma espécie de fraqueza egóica, uma fraqueza na subjetividade, no ego. Sabe por quê? Porque Narciso não era apaixonado por ele mesmo, ele era apaixonado por uma imagem dele. Assim como a imagem no espelho não é você, as suas fotos no Instagram também não determinam quem você é. A sua rede social, ela não determina quem é você. Então, olhe bem, o Narciso, ele não era apaixonado por ele mesmo, ele não gostava de si mesmo, ele gostava de uma imagem ideal, de uma imagem refletida num lago. E de quem que você gosta? De qual corpo que você gosta? De qual personalidade que você gosta? É a sua ou essa imagem que criaram para você perseguir como um coelho que, por exemplo, persegue uma cenoura numa corrida apenas para ele correr? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Mas antes, eu queria lançar mão de um conceito muito importante
que o Michel Foucault lança, que é o conceito de arqueologia. O Michel Foucault, muitas vezes, ele não se autodenominava como filósofo, ele se pensava como um historiador, um arqueólogo, um antropólogo, porque ele falava que, como Nietzsche, ele está fazendo uma história da origem dos valores, dos conceitos, da verdade. E o que significa esse conceito? Significa, primeiro, que mexendo indo em busca da origem do sujeito, ele percebeu que o sujeito é uma invenção e que o discurso é gerado e formatado por regras e condições não transparentes aos homens e que as condições históricas, mas as dimensões inconscientes, determinam quem um homem é. A palavra sujeito, para nós brasileiros e para algumas línguas, significa uma pessoa autônoma que pensa por si mesma. Mas sujeito, em francês, tem a ver com sujeição, com aquilo que é sujeitado. Então, o Michel Foucault fala que estudar o homem não pode ser um estudo sobre um homem metafísico, que sempre existiu desde a antiguidade. O homem moderno, ele foi inventado no século XVIII, no século XIX, e ele vai deixar de existir. Eu estou aqui citando de forma indireta Foucault. Então, o homem foi inventado. Ele foi inventado por uma modernidade capitalista, etc. E esse homem vai deixar de existir ao longo do tempo. Outra coisa importante que eu acabei de ler é que a subjetividade também ela é inventada. Ou seja, o capitalismo, para lidar com a gente, e o neoliberalismo muito mais, ele teve que inventar uma subjetividade humana. Dizer, por exemplo, que o homem é um ser livre, que pode escolher tudo, que pode criar o seu próprio destino, é muito importante para que nós nos tornamos melhores consumidores, por exemplo. Sigamos. Saber é poder. Essa frase, ela não é uma frase de Michel Foucault, ela é uma frase, na verdade, de um outro filósofo chamado Francis Bacon. Por que o saber é poder? Para Francis Bacon, porque quando você conhece alguma coisa, você tem mais poder sobre ela. Se você é um lutador e conhece seu oponente, conhece seus pontos fracos, você tem mais possibilidade de ter êxito nessa luta. Agora, saber é poder, no sentido Foucaultiano, significa que o poder se manifesta em forma de saber. Ou seja, o poder não é negativo, ele não nega, ele não censura. O poder é positivo, porque ele produz, ele cria, ele orienta, ele estimula a realidade. E os discursos de verdade são estruturas veladas de poder. A ciência, a religião, a psicologia, a filosofia são discursos velados de poder. Isso é importante. Muitas pessoas acham que um domínio sobre uma outra pessoa acontece só quando eu proíbo, quando eu digo não, quando eu limito as possibilidades de ação daquela pessoa. Porém, Foucault percebeu que a forma mais eficiente do poder é quando o poder se manifesta de forma positiva. Não no sentido que é legal, que é bom, mas no sentido de que o poder ele cria realidades. O poder ele cria discurso. Então, quando a ciência diz para você que você deve comer de determinada forma, que você deve se exercitar tantas vezes por semana, ela não está te controlando, proibindo você de fazer as coisas. Ela está te controlando, dizendo exatamente o que você tem que fazer. A forma que você tem que lidar com o seu corpo, a forma que você tem que lidar com a sua sexualidade. Sigamos. Michel Foucault disse: é preciso cessar de sempre descrever os efeitos do poder em termos negativos. Exclui, reprime, recalca, censura, discrimina, mascara, esconde. Na verdade, o poder produz o real, produz os domínios de objetos e os rituais de verdade. O poder se manifesta na forma de narrativas, de discurso. E como nós elegemos na modernidade a ciência como discurso verdadeiro, como aquela que vai nos desemburrecer, que vai tirar a gente de uma mentalidade medieval, mítica, o discurso científico é a forma mais pura de poder. Vamos ver como é que isso acontece. Se o poder não é uma instância estatal, econômica, o poder está como disseminado na realidade? Através da microfísica do poder. Eu vou ler para vocês. O poder não é exclusividade do sistema político e econômico. O poder provém de todos os lugares, por pessoas que interiorizam, cumprem e fiscalizam as normas sociais. Senhores, o poder está no secretário da sua escola.
que não te dá um documento porque você não levou a identidade. O poder está no porteiro do seu prédio, que não te deixa entrar porque você não possui a identificação correta. O poder de um grande dono de uma empresa, ele se manifesta naquela pessoa que trabalha na faxina, porque ela não só cumpre o que é mandado, mas ela fiscaliza se as pessoas que trabalham com ela estão fazendo aquilo que a grande instituição pediu. O poder se manifesta quando você chega na casa de alguém e as pessoas olham para você com um olhar torto porque você está um pouco acima do peso. É o poder científico que dita como nós devemos ser, como devemos lidar com o nosso corpo, disseminado no olhar das pessoas na rua, de quando você, por exemplo, não está caminhando, não está se exercitando, né, e por aí vai. E o que seria, então, um corpo dócil? O corpo dócil é um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Então, para Foucault, essa microfísica do poder, esse vigiar e punir que a sociedade coloca, câmeras de segurança em todos os lugares para ver o que a gente está fazendo, nossos vizinhos cuidando da nossa vida, que hora que nós chegamos, que hora que nós saímos, as pessoas perguntando se nessa quarentena você está sendo produtivo, se você está fazendo vários cursos, se você está se exercitando. Parece que eles querem que a gente saia da quarentena sabendo várias receitas, com o corpo super sarado, porque agora você tem tempo. Antes você não tinha, agora você está na sua casa, você tem que estudar muito, fazer um bom Enem, por exemplo. Então, nós nos tornamos um corpo docilizado, domesticado. Sabe por quê? Porque a gente é conclamado o tempo todo a ser extremamente eficiente em termos técnicos, ou seja, no trabalho você tem que produzir, você tem que ser altamente criativo, ter muito jogo de cintura, mas quanto mais eficiente você é no trabalho, mais passivo você é politicamente, porque você não tem tempo de ir num sindicato, reivindicar os seus direitos, você não tem um tempo de pensar sobre a forma de exploração que o sistema opera em você. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais eficiente nós somos em termos de produção, quanto mais produtivos nós somos, melhor é o nosso corpo tecnicamente para produzir, a nossa mente, mais passivos nós somos politicamente. Esse é o corpo docilizado, domesticado. E aí, nós vivemos numa sociedade disciplinar a partir desse corpo docilizado. Por quê? Porque nós, como eu já disse, nós produzimos indivíduos economicamente produtivos, mas politicamente submissos. E a nossa subjetividade, ela é uma subjetividade em que o indivíduo, ele se vê como gerente de si mesmo. To be yourself, seja você mesmo. Você tem que gerenciar a sua vida. Ouça mais Leandro Carnal, ouça mais essas pessoas, esses gurus do conhecimento, porque crise é o momento de você crescer. É na crise que nós seremos melhores. É na crise que nós podemos empreender. Quantos vídeos de marketing digital você já não viu nessa quarentena? Quantas propagandas para você ser criativo em momento de pandemia você não já viu? Pois é, essa é a sociedade disciplinar. Você não pode ser da forma que você quer ser. Você tem que ser da forma que eles dizem para você ser o tempo todo. Mas veja, não é um poder, não é o sistema econômico falando isso para você. É seu vizinho, é sua mãe, é seu professor. São as pessoas que convivem com você manifestando, estimulando, te controlando através de expectativas, por exemplo. Muito bem. Os exemplos aqui são bem interessantes. O soldado eficaz é aquele soldado que obedece à ordem, mas tecnicamente atira com perfeição. O aluno eficaz é aquele aluno que fica calado, mas que tira notas altas. Um trabalhador eficaz é aquele trabalhador obediente ao seu patrão e extremamente produtivo. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, né? Como que o trabalhador ele tem posturas, ele tem rituais, o corpo dele é condicionado ao trabalho, e como que no encarceramento, Foucault faz essa análise, também o corpo é condicionado a ficar em determinadas posturas, a não poder falar novas... o trabalhador, o presidiário, ele não pode ficar em determinadas posições, tem um ritual também. Assim como você entra no trabalho, você entra no encarceramento, assim como tem ritual no trabalho, tem ritual também na cadeia. E para finalizar a nossa aula, o Foucault promove a seguinte questão: cuide de si mesmo.
Veja em você quais são os apelos da mídia e quais são as demandas que vêm de você mesmo. Cuide de si, não seja uma marionete do sistema. Veja quais são os desejos que são autênticos, que são seus, e quais aqueles que são criados. Dessa forma, eu fico por aqui, te aguardo na próxima aula. Até mais.